Dia 11 de novembro é aniversário do Dostoiévski. Bora acender uma velinha pra ele? Bom, vamos falar sério hoje? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre essa obra aqui, ó. Um dos meus livros favoritos, se não o meu favorito, do Dostoiévski. O Idiota, tá? Fyodor Dostoiévski, ou Fyodor Dostoiévski, como dizem os especialistas. Ele escreve essa obra aqui, monumental. É uma obra gigantesca que eu não recomendo. Se você nunca leu Dostoiévski, eu não recomendo muito começar por aqui. Por quê? Porque é uma obra muito grande. É uma obra muito densa, com muitos personagens, mas se você aceitar o desafio, faça um pacto com você mesmo e leia do começo ao fim. Vai lendo por capítulos e tenta anotar tudo o que está acontecendo. Bom, o Dostoiévski escreve O Idiota em 1867. E aí a gente tem que levar em conta uma coisa importante. Já é o momento da obra do Dostoiévski, tem vídeo no canal falando dele aqui já. Já é o momento na vida dele em que ele vai escrever os 5 grandes romances. Começa com Crime e Castigo, passa pelo Idiota, depois vai ter Os Demônios, ainda vai ter O Adolescente e por fim vai ter Os Irmãos Karamazov. Então essas 5 grandes obras são chamadas de Os 5 Elefantes do Dostoiévski. Lembrando também que quando a gente fala de Dostoiévski, a gente fala de basicamente 2 grandes fases. A primeira fase, que começa com O Gente Pobre, é um livro que eu recomendo você começar lendo por ali. É um livro com uma história um pouco mais sutil, um pouco mais leve, só que também é mais fácil de ler porque é um texto relativamente pequeno. E aí, depois tem a segunda fase, inaugurada, segundo muitos estudiosos, com Memórias do Subsolo, que é uma obra mais densa, é uma obra mais cheia de camadas, é uma obra, inclusive, que dialoga com o cinema. O Memórias do Subsolo foi uma das inspirações para o Martin Scorsese gravar o Taxi Driver, que é bem legal o filme. Mas, bom, o que acontece aqui no Idiota? Tenta imaginar o seguinte: se Cristo, Jesus Cristo esse, se ele voltasse para a Terra hoje, como ele seria visto? Como ele seria considerado? Quais seriam as reflexões em torno dele? E melhor, como ele seria tratado? É mais ou menos esse o propósito do Dostoiévski ao escrever O Idiota. Ele vai criar um dos personagens mais incríveis da literatura russa. Ele vai criar um personagem que é um misto de Jesus Cristo e Dom Quixote. Então ele é o símbolo máximo do idealismo. É um personagem que praticamente está fora da realidade, porque ele está além dela, mas ele não está aquém da realidade. Ele é um jovem, um garoto, sem eira nem beira, chamado Liev Nikolaevich Mishkin, o príncipe Mishkin. E a gente tem que lembrar que esse conceito de príncipe, sobretudo na Rússia do século XIX, era muito mais um título adquirido do que uma verdadeira origem de sangue. Então ele fala um pouco sobre a decadência da Rússia nesse século XIX. E aí, esse personagem que vem de uma viagem, então o livro começa com uma viagem, um garoto, né, que já não é tão mais jovem, mas ele tem 27 anos ainda, é um garoto que está vindo da Suíça e indo para a Rússia, chegando em São Petersburgo, que é um dos personagens principais do livro também, a própria cidade de São Petersburgo. Esse garoto está chegando num trem, está com frio, e lá ele começa a conversar com alguns outros senhores. E aí ele vai e tal, né, se desenvolver nessa casa. Ele vem de um período muito longo fora da Rússia, porque ele estava em tratamento. Ele é um personagem com epilepsia. Então esse livro tem uma camada autobiográfica que fala do próprio Dostoiévski, porque ele era epilético, da mesma forma que o Machado de Assis também era. Olha que interessante. Aí o que ocorre? Esse garoto está chegando de volta a São Petersburgo, ele está numa noite muito fria, ele vem no trem e ao chegar em São Petersburgo ele não tem eira nem beira. Só que ele conhece uma parente distante da sua família. A linhagem dos Mishkin, desse príncipe Mishkin, está prestes a acabar com esse próprio príncipe, porque ele não tem mulher, ele não tem filhos, mas ele sabe que há uma família distante, ali em São Petersburgo, que ele vai então travar conhecimento.
Logo no início, quando ele chega nessa casa, ele é visto com muita estranheza, porque ele é um rapaz totalmente paupérrimo, ele é pobre, mal vestido, mas ele tem um sorriso cativante, tem olhos verdadeiros e fala, né, torrencialmente. Ele vai falando e vai trazendo uma atração nas pessoas. Ele vai fazendo com que as pessoas gostem dele. Automaticamente, ele tem um certo magnetismo no olhar e nas falas. Com o tempo, a gente vai entendendo que essa história se aprofunda, vários personagens surgem, e aí esses personagens vão dar um contorno mais amplo para a história. Até o momento que surge uma personagem que é um grande dilema para esse texto, que é a Anastácia Filipovna. É uma moça muito linda, talvez a mulher mais bela da Rússia, segundo o príncipe Mishkin, e está envolvido ali a possibilidade de um casamento dela. E ela está prestes a aceitar ou não esse casamento. E o que é interessante, que nesse processo de aceitar ou não esse casamento, tem uns caras que estão empurrando ela para esse casamento, ela vai se casar com um cara que se sente desonrado em casar com ela, mas vai receber uma bolada, e ao mesmo tempo ela tem mais dois caras apaixonados por ela. Um deles é o próprio príncipe Mishkin. Né? E aí então a peripécia da primeira parte do livro vai se construindo com personagens que vão mostrando o lado um pouco sombrio da sua psique, da psicologia deles. Então a personalidade desses homens é um tanto quanto confusa. A própria Anastácia Filipovna é uma figura muito enigmática. É uma mulher lindíssima que às vezes entra num estágio de delírio. O próprio livro pode ser considerado como um processo de delírio da Anastácia Filipovna e um processo de entrada na loucura. Há um outro personagem que vai se tornar amigo e ao mesmo tempo rival do príncipe Mishkin, que é o Rogojin ou Rogojin. Então esses personagens vão construindo histórias. O Dostoiévski nos traça a imagem de um príncipe que é órfão, epilético, e no começo do livro ninguém dá muita bola para ele, porque ele começa a falar sempre que ele testemunhou, né, um sacrifício, uma morte de uma pessoa. Ele testemunhou uma pessoa sentenciada à morte. E aí a gente volta novamente na temática autobiográfica do Dostoiévski. Por quê? Porque o Dostoiévski foi um condenado à morte que no último instante teve a sua pena transformada em uma condenação para ir até a Sibéria e trabalhar lá num regime forçado. Então veja como o livro tem um monte de elementos autobiográficos do autor. É interessante que você conheça um pouco a história do próprio Dostoiévski, porque o príncipe Mishkin tem muito do Dostoiévski dentro dele. É basicamente um alter ego, mas ao mesmo tempo é Jesus Cristo, que traz uma bondade inigualável, e é também um pouco o Dom Quixote, que traz, né, uma sensação de idealismo sem precedentes. O Dom Quixote é aquele do Miguel de Cervantes e Jesus Cristo é aquele dos evangelhos. Então veja só, o príncipe Mishkin chega sem que nem para quê a uma casa, já estão acontecendo um monte de coisas nessa casa, tá rolando um monte de problemas e vai ter uma cena que é um ápice, porque a Anastácia Filipovna vai ter que falar sobre o casamento dela, se ela aceita ou não aceita. Eu poderia aqui falar exatamente o que acontece, se ela aceita ou não aceita, mas é uma das partes mais incríveis do livro, porque todo aquele momento, né, que vai acontecer ali, que está traçando uma relação entre o poder, o dinheiro e a venda dessa mulher, vai nos trazer também uma reflexão sobre o amor. Porque naquela altura do campeonato, o próprio príncipe Mishkin está apaixonado já pela Anastácia Filipovna. O Mishkin era meio emocionado, ele fica apaixonado só de ver uma foto dessa tal Anastácia. Bom, a conversa vai avançando, tem alguns lapsos temporais, mas a história como um todo vai narrar poucos dias da vida desse príncipe Mishkin. O príncipe Mishkin vai fazendo novos amigos e também novos inimigos, mas até uma determinada parte ninguém dá muito bola para ele. É quando a galera descobre que ele está prestes a receber uma herança que ele começa a ser benquisto naqueles círculos. Então as pessoas começam a tratá-lo diferente quando ele
tem essa herança. Um outro detalhe interessante é ver como no livro são retratados os ataques epiléticos. Os ataques epiléticos do Dostoiévski eram cruéis, eram violentíssimos. Ele passava muito mal, ficava dias e dias prostrado e isso inclusive impedia que ele escrevesse. Mas aqui no livro, no Idiota, os ataques epiléticos são retratados como uma espécie de epifania. Se liga nessa palavra. É mais ou menos como se fosse uma grande revelação. Ele conhece mais das outras pessoas e da sua própria vida quando ele tem esses ataques epiléticos. E no próprio texto vai mostrando quando ele está tendo esse ataque. Ele vai falando, ele vai gaguejando. Conforme ele vai gaguejando, a gente vai entendendo que ele entra nesses ataques e ele começa a falar coisas totalmente contraditórias. Ele começa a falar de ir para um lugar, mas na verdade ele quer estar em outro, até porque como epilético ele deseja sempre, nos momentos do ataque ou momentos pré-ataque de epilepsia, ir para um lugar tranquilo, onde ele não vai se debater e não vai se machucar e nem ferir os outros. Além disso, aparecem muitos elementos de vergonha e de autocomiseração. É nesse momento da epilepsia que, apesar dele ter o avanço do olhar dele, de uma percepção muito ampla, é o momento em que também ocorre o seguinte, ocorre uma profunda tristeza. Bom, aí avançando tem um momento que acontece ou não acontece a proposta de casamento da Nastassia Filipovna. Vocês não vão nem acreditar. O príncipe Mishkin acaba ficando apaixonado e nessa altura do campeonato ele mesmo vai pedir a Nastassia em casamento. Só que ela fala, olha, eu tenho uma vida pregressa, eu tenho uma vida anterior muito horrível. Eu vou te desonrar. Ela não aceita o casamento com o Mishkin, mas ela aceita fazer uma outra coisa bem polêmica. Conversa vai, conversa vem. Quando todo mundo já está sabendo da herança do Mishkin, vai rolar uma proposta de casamento com outra personagem, que é a Aglaya. A Aglaya é uma personagem muito interessante que representa o oposto à Nastassia. Mas aí também tem uma outra peripécia, uma outra jogada das cartas do destino que vão colocar o príncipe Mishkin também na berlinda. E essa própria Aglaya, que é uma das filhas do coronel, que é muito bonita, aliás, né? Ela vai ter um momento também íntimo dela que é muito dolorido. Bom, o livro praticamente começa como termina. Acontecem muitas coisas nessa história. É uma obra muito, mas muito incrível. E assim, apesar de eu falar que ele começa como termina, a cena final é de uma violência, é de uma coisa mais ou menos parecida com True Crime, que é sem precedentes. Muitos autores, inclusive, relacionam o final do Idiota a passagens da Bíblia. É como se fosse o próprio martírio de Cristo, que vai atravessando página por página, até chegar em um desfecho sem precedente. Todo mundo começa a chamar o príncipe Mishkin de idiota, mesmo depois que ele descobre que tem essa herança. Além disso, o livro vai falar bastante sobre um outro tema que vai estar presente lá num filósofo que eu gosto muito, o Friedrich Nietzsche. Vai se falar muito sobre o niilismo, sobre uma nova geração de jovens rebeldes e violentos que são niilistas, que não acreditam em nada. São passagens maravilhosas, tem um certo traço de sátira, por mais trágica que seja a obra do Dostoiévski, também tem um monte de elementos de humor ao longo da história. Tem as pessoas que comem demais, as pessoas que falam demais, as pessoas que parecem que ensejam os 7 pecados capitais. É como se Cristo retornasse para o mundo dos vivos, ali na cidade de São Petersburgo, no século XIX. É um livro, na minha humilde opinião, sem precedentes. Se tá difícil para ler e já começou, leia até o final. Se você nunca leu, tente ler, porque vale muito a pena. Dostoiévski é feito para ser degustado aos poucos. A loucura e a intransigência dos capítulos, cada parágrafo em que os personagens vão demonstrando as suas características, são fundamentais para a gente entender como ele constrói essa arquitetura literária. Dostoiévski é minimamente perfeito, na minha humilde opinião. E olha só, ele fala em várias passagens
sobre a condenação à morte, porque isso vai ter um elemento lá no final também. O próprio Dostoiévski, como eu disse, foi condenado à morte. Eu vou ler um trechinho aqui na página 43, que é o momento da reflexão do próprio príncipe Mishkin. Repara só. Reflita, por exemplo, se há tortura, nesse caso há sofrimento e ferimentos. Suplício físico e, portanto, tudo isso desvia do sofrimento moral, de tal forma que você só se atormenta com os ferimentos, até a hora da morte. E, todavia, a dor principal, a mais forte, pode não estar nos ferimentos, e sim, veja só, em você saber com certeza que dentro de 1 hora, depois dentro de 10 minutos, depois dentro de meio minuto, depois agora, nesse instante, a alma irá voar do corpo, que você não vai mais ser uma pessoa e que isso já é certeza. E o principal é essa certeza. Ele fala dessa condenação à morte por 3 motivos. Dostoiévski foi um condenado à morte porque ele foi um subversivo político para a época. Ele fez parte de um círculo de políticos e intelectuais que queriam o fim da monarquia. Esse círculo se chamava o Círculo de Petrashevski. Além de ser condenado à morte, ele também está narrando sobre o livro que ele leu do Victor Hugo, que é o último instante de um condenado à morte. Então ele pega a referência literária do Victor Hugo, ele pega a própria experiência de vida e, além disso, ele coloca os instantes finais da vida de Cristo. E ele faz um grande elogio, né, à tolerância. Nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade em que a violência é banalizada, em que falar sobre tortura, sobre violências e várias formas de morte se tornou praticamente um divertimento. A gente vê o avanço do true crime, a gente vê o avanço dessa violência cotidiana, e aí a gente tem uma obra como O Idiota, que vai ser basicamente um livro contra a violência, mas é repleto de cenas violentas. Dostoiévski nos dá aqui uma reflexão muito profunda. E eu quero saber, deixa aqui nos comentários, você já leu Dostoiévski? Você conhece? Você já abandonou os livros dele? Porque esse livro aqui, O Idiota, ele marcou o meu início mais profundo das leituras da obra do Dostoiévski. Eu fico dividido entre Crime e Castigo, Irmãos Karamazov e também, né, o próprio O Idiota. Apesar que eu gosto bastante do livro Os Demônios. Então é muito difícil falar qual é a melhor obra do Dostoiévski. Para mim são praticamente todas. Bom, o que acontece é o seguinte. Gostou? Curte, compartilha, me diz aí. Qual foi o livro que você abandonou do Dostoiévski e qual foi o livro que te deu prazer e uma sensação quase tragicômica de leitura? Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês e até a nossa próxima conversa sobre livros. Lembrando de uma coisa, vida longa ao Parla. Valeu? Leia Dostoiévski, por favor. Era isso.